O método de Daniel Ortega para se manter no poder será copiado pela esquerda da América Latina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A Nicarágua, país localizado na América Central, vive uma triste situação em decorrência do governo ditatorial de Daniel Ortega, típico caudilho latino-americano, que iniciou sua carreira política como guerrilheiro sandinista e que terminou por governar o país em duas ocasiões diferentes, ocupando o cargo de presidente do país de maneira ininterrupta desde 2006. Para todos os efeitos e para além de todo o verniz de legitimidade que se possa utilizar, o país é uma ditadura socialista. Daniel Ortega havia ocupado o mandato presidencial de 1984 a 1990. Após ser derrotado em duas outras ocasiões, ele foi reeleito e para não mais sair do poder. Após as eleições de 2006, ele também saiu vitorioso em 2011, 2016 e, por último, em 2021, sendo que esta última eleição é considerada, mais do que as outras, uma fraude completa, um evento criticado por todo o mundo civilizado, como um simulacro de democracia, embora tenha recebido respaldo de países ditatoriais, como Rússia e Venezuela. Nessas eleições, o mais forte partido de oposição ao governo, o PRD, foi extinto pelo Conselho Supremo Eleitoral, o TSE da Nicarágua. Na sequência, nada menos que 26 líderes de oposição foram presos, sendo, portanto, impedidos de disputar o pleito. Até mesmo o PCO, o caricato partido esquerdista brasileiro, classificou a vitória de Daniel Ortega como na mão grande, embora, por óbvio, tenha afirmado que isso era necessário para defender os direitos do proletariado da Nicarágua. Para concretizar ainda mais o caráter ditatorial de seu governo, especialmente neste atual mandato, Daniel Ortega indicou como vice-presidente sua própria esposa, Rosário Murillo, transformando seu governo definitivamente num simulacro de democracia. O que temos na Nicarágua é pura e simplesmente uma ditadura violenta e opressora que não mede esforços para colocar atrás das grades todos os desafetos políticos do atual presidente. Mais recentemente, o governo ditatorial de Ortega passou a perseguir os prelados católicos, notórios críticos do regime político do país. 5 rádios e 13 emissoras de TV católicas foram fechadas a mando do presidente, e o bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares, foi mantido em prisão domiciliar recentemente junto de outros 6 sacerdotes católicos. A acusação contra as autoridades religiosas? Organizar grupos violentos, incitando-os a levar atos de ódio contra a população, causando um clima de ansiedade e desordem, alterando a paz e a harmonia na comunidade, segundo o governo. A Nicarágua se tornou um estudo de caso de como um governo socialista é capaz de perverter as instituições, se utilizando de uma suposta defesa da democracia e dos direitos dos mais pobres para perseguir os adversários políticos e reforçar o comando ditatorial do país, centralizado nas mãos de um grande líder revolucionário. Daniel Ortega, guerrilheiro que colaborou com a Revolução Sandinista no país nos anos 70, experimentou a decepção de ser preterido pelo povo nas urnas em 1990. Tendo uma segunda oportunidade de retornar ao poder, portanto, ele não cometeria o mesmo erro do passado e faria o que fosse necessário para não mais abandonar o comando do país. No final do ano passado, em entrevista para o jornal El País, Luiz Inácio Lula da Silva comparou a permanência de Daniel Ortega no poder com os períodos como primeiros ministros de Angela Merkel na Alemanha e de Felipe González na Espanha, parecendo se esquecer naturalmente que nenhum dos dois prendeu todos os seus adversários políticos às vésperas das eleições. O partido de Lula, inclusive, afirmou, quanto das eleições na Nicarágua, que o pleito foi uma grande manifestação popular e democrática, e que seu resultado confirma o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. Se tudo isso parece terrivelmente maquiavélico para você, saiba que tal estratégia faz parte do método socialista de conquista e perpetuação do poder. O argumento utilizado pela esquerda é sempre o mesmo: defender os mais pobres e injustiçados contra os ricos e exploradores. Atualmente, também se apela para a proteção das minorias contra uma maioria violenta e fascista. Após a conquista do poder, o governo socialista se empenha em aparelhar as estruturas, incluindo em suas fileiras nomes mais próximos
próximos da ideologia desejada. A partir daí, o plano pode ser colocado em prática. Perseguem-se os adversários políticos do governo em vigor, colocando-os atrás das grades se for necessário. Vozes dissidentes são caladas, ainda que isso viole liberdades constitucionais, como a de expressão e a de religião. Por fim, mudam-se as leis para concentrar ainda mais poder nas mãos do grande líder, abrindo a possibilidade, inclusive, de múltiplas e eternas reeleições, em pleitos conduzidos por agentes do partido governante e sem a participação de políticos da oposição, um legítimo teatro democrático. Diversos países latino-americanos que foram duramente castigados por políticas socialistas por décadas experimentaram nos últimos anos uma mudança de ares políticos, que, longe de representar uma notável ampliação dos direitos individuais, se mostrou apenas um breve respiro entre governos de esquerda. Podemos citar, notadamente, o governo de Maurício Macri na Argentina, de Keiko Fujimori no Peru e de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Em alguns casos, como o da Argentina e do Peru, a esquerda já retomou o poder, e o que temos visto em tais situações é uma adoção ainda mais intensa das políticas socialistas, em algo que podemos classificar, sem muito exagero, como o efeito Ortega. Não se trata de uma tomada imediata de todas as instâncias do poder, mas sim de um gradual avanço sobre as instituições, preferencialmente ao longo de alguns mandatos. Ou, nas palavras de José Dirceu, nome forte do PT de Lula, nosso projeto político é disputar eleições, ganhar, defender os interesses da classe trabalhadora, os interesses nacionais e, evidentemente, criar as bases para o nosso projeto socialista. Avançando sistematicamente sobre o chamado sistema de freios e contrapesos da democracia, tais governos socialistas terminam por tornar impossível sua destituição pelos meios legais, uma vez que a lei foi de tal forma modificada por agentes de esquerda que ela se tornou para eles totalmente favorável. Quando se atinge esse patamar, a coisa desanda totalmente, e o que vemos são verdadeiras agressões aos direitos fundamentais dos cidadãos, como acontece atualmente na Nicarágua e como já acontecia há tempos na Venezuela. Não tenha dúvidas, a cartilha política seguida por Daniel Ortega não é exclusividade sua. A maior parte dos governos de esquerda do continente, se não a totalidade, desejam lançar mão dos mesmos artifícios para chegar ao poder e nele se manter de forma indefinida. Nem que para isso seja necessário prender dissidentes e eliminar outros que incomodem o partido. O plano parece perfeito e, se ele funcionou na Nicarágua, tem tudo para funcionar em outros países. Tal como aconteceu com Ortega, diversos partidos políticos de esquerda foram reconduzidos ao poder após um hiato de alguns anos. E mesmo países que não tinham uma esquerda expressiva há tempos, como o Chile e a Colômbia, são agora governados por partidos socialistas. Seguindo o efeito Ortega, o próximo passo deveria ser calar a oposição e perseguir os adversários políticos, para que a esquerda nunca mais saia do poder novamente. Porém, em muitos países latino-americanos atualmente governados pela esquerda, a insatisfação popular é gritante. Os desastrosos resultados econômicos, causados, como era de se esperar, por políticas socialistas de inchaço do Estado e de restrição da atividade econômica, pesam bastante nesse sentido. Na Argentina, castigada por uma inflação que ultrapassa os 60% ao ano, o presidente Alberto Fernandes viu seus índices de desaprovação atingirem 75%. E Gabriel Boric, presidente chileno, eleito no fim do ano passado e que governa um país com uma taxa de inflação acima dos 13%, maior índice dos últimos 28 anos, já é reprovado por metade da população do país que o elegeu. Já no Peru de Pedro Castilho, 2/3 da população querem a antecipação das eleições presidenciais com vistas a retirar do poder o líder socialista. É certo que muitos países latino-americanos contam com o apoio de sua galinha dos ovos de ouro, no caso, o Brasil, país conhecido por abrir as torneiras dos recursos públicos para irrigar os cofres de governos autoritários de esquerda. A pergunta que fica, porém, é: será que mesmo isso seria suficiente? Ainda que o Brasil volte a ser governado por um partido de esquerda, será que a rede de financiamento socialista que percorreu o continente continuará viável de 2023 em diante? Independente do resultado de futuras eleições na América Latina, o fato é que a esquerda tentará, de diversas formas, se manter no poder, como sempre fez. Em alguns casos, ela poderá fazê-lo por meio da agenda progressista, e a nova possível Constituição do Chile deixa isso muito claro. Em outros casos, porém, é bem provável que os governos socialistas sigam o método de Daniel Ortega para a manutenção do próprio poder, lançando mão de meios violentos e ditatoriais, tudo sob um verniz de democracia e de defesa dos direitos das minorias.
A esquerda latino-americana vai para o tudo ou nada nos próximos anos, pois sua existência enquanto força política depende disso. Grande parte desses políticos sabem que a atual chance é também a última, e que se o socialismo falhar mais uma vez em permanecer no poder, é possível que ele nunca mais o retome. Daniel Ortega levou essa constatação muito a sério, e no auge dos seus 76 anos, ele não parece ter qualquer receio em agir como um ditador, prendendo até mesmo padres católicos se isso o mantiver no poder. Nos resta apenas descobrir nos próximos meses e anos o que nos aguarda no restante do continente. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!